Boa tarde, amigos e irmãos em Cristo e os demais que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, mas eu creio que é um processo. Deus, ele vai falando e nós não queremos ouvir. Achamos que é tudo besteira, que somos o dono da verdade, que não é necessário, que é o que eu pensava, mas quando Jesus chama, quando Jesus escolhe, é chamado de graça irresistível e não tem como a gente negar, né? E a gente acaba aceitando ele como único e suficiente Salvador. E você que não aceitou ainda, não perca seu tempo. Aceite, porque ele é o único que promete uma esperança de vida eterna após essa vida terrena aqui, né? Sabemos que todos nós iremos morrer um dia, todos nós iremos partir um dia desse mundo, né? Desse lugar, desse planeta chamado Terra. E temos que ter uma esperança de uma outra vida, de uma vida, né, melhor que essa, porque não viemos aqui, não sofremos tanto para que não sejamos recompensados, né? Essa é a palavra. Mas essa recompensa ela só virá com essa ordenância, com essa aceitação. Assim eu creio. Deus me deu uma palavra no dia de hoje e eu quero compartilhar com os irmãos mais uma palavra que Deus me dá todos os dias, né? Uma palavra de Deus que edifica, né? O que é edifica? Edificar é alimentar, né? Alimentar essa esperança, alimentar a nossa alma, nosso espírito, nosso coração, nossa mente, né? Renovar, né? As nossas esperanças todos os dias. Nós passamos por muitas coisas, né? E muitas das coisas são ruins, né? Não são boas nesse mundo, então a palavra de Deus ela nos traz renovação todos os dias, né? Ela nos traz um alimento que nos renova, né? E nos dá essa esperança. Então, eu vou compartilhar aqui com os irmãos o livro de Hebreus, o capítulo 9, no versículo 13 ao 15, que ele vai falar o autor aqui, né, que não sabemos quem é o autor desse livro de Hebreus, mas muitos irmãos entendem que foi Paulo, né, que escreveu esse livro de Hebreus, chamado Hebreus, né? Então lá no capítulo 9 ele vai falar um pouquinho sobre a antiga aliança, como que era, e a nova aliança. Vou compartilhar só algumas passagens, alguns versículos rapidinho. Ele vai falar lá no versículo 13: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus,
purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Então aqui nós vemos que ele tá, o autor está dizendo que Jesus Cristo veio para cobrir, né, as maldades, né, os erros também que foram cometidos, né, na antiga aliança, né? Também diz que na antiga aliança, para você, vamos se dizer assim, pagar o seu pecado, né? Você ia lá, cometia um pecado, né? Sobre a lei, né? Que foi dada a Moisés naquela época, que Deus deu a Moisés, né? Para você poder pagar esse pecado que você cometeu, você teria que ir ali no seu sítio, na sua fazenda, vamos se dizer assim, para ficar mais fácil, né? No seu gado, né? Que naquela época, né? A maioria das pessoas, acho que praticamente todas as pessoas tinham o seu gado ali, né? Teria que pegar um daqueles animais, né? Os melhores animais que tivesse, né? Um deles, e oferecer, né? Para o sacerdote, para que pudesse ele pudesse não te te punir, né? Te punir sobre aquele pecado. E naquela época a punição era bem pesada, dependendo do pecado. E aí Jesus vem, né? Jesus vem na nova aliança, Deus envia, né? O seu filho, para se dar como esse animal, para que nós não precisamos, não através dele, não precisaríamos mais oferecer, né, o animal. Ele já veio e se ofereceu por nós, né, para tirar os nossos pecados, né, e para nos mostrar também como andar, né, nessa terra aqui. Então, eu escrevi aqui uma pequena reflexão também, que eu escrevi na antiga aliança de Deus com os homens, os pecados eram pagos pelo sangue dos animais, de suas propriedades, mas só purificava a carne, tirava a punição. Jesus, por sua vez, vem para limpar toda a alma, coração, mente e corpo, através do Espírito Santo, se dando como animal sacrificado e prometendo na nova aliança a vida eterna, né? Então, você que não aceitou ainda a Cristo como Salvador da sua vida, né? Eu aqui como amigo, né, como irmão, né, dando, né, a mão a você, né, entregando o meu coração, busque a Jesus,
busque uma igreja, não uma igreja próxima da sua casa, né? Tem uma frase de um pastor, né? Amigo meu, né? Irmão meu, que um dia ele colocou: não busque uma igreja próximo da sua casa, mas busque uma igreja perto, mais próximo da Bíblia, né? Que pregue a palavra verdadeira, né? Pura e simples. A palavra de Deus, irmãos, ela é pura e simples, né? Basta você ler, né, e buscar o Espírito Santo também para poder entender, né? As pessoas elas costumam, as pessoas leigas, né, sem o conhecimento, como eu era também, elas costumam dizer que mas nenhuma igreja presta, os pastores são ladrão e isso, aquilo, né? Irmãos, tem igrejas boas, né? Tem denominações boas, né? Eu até poderia citar algumas, né? Eu participo da Igreja Batista, né? Da Igreja Batista Nacional, aqui de Ribeirão Pires, né? Moro em Mauá, mas é bem próximo aqui. Mas tem igrejas boas, né? Igrejas que pregam realmente a palavra. E é aquilo, irmão, para você não ser enganado, não é só em igreja, mas em todos os lugares. Você precisa buscar o conhecimento, precisa buscar, né, nesse caso, a palavra de Deus, precisa ler, acompanhar bons pastores, né, pelo YouTube, pela internet, e com certeza você não irá entrar em qualquer lugar, não irá aceitar qualquer forma de evangelho, tá bom? Mas o importante é você buscar um lugar, buscar uma igreja, aceitar Jesus, né, como seu único e suficiente Salvador, de coração, né, não forçado, mas de coração, para que Jesus venha entrar com o Espírito Santo sobre você e você venha conhecer, né, Ele, conhecer a Deus verdadeiramente, porque todo mundo fala que conhece a Deus, todo mundo fala que crê em Deus, mas a maioria não conhece a Deus, né? O Deus das Escrituras Sagradas, né? Esse é o Deus verdadeiro, né? O Deus que limpa, né, a nossa sujeira, a nossa impureza, né, e nos dá a esperança de uma vida eterna, tá? Em nome de Jesus eu agradeço e louvo por esse Deus eterno. Que Deus abençoe a sua vida e que você reflita nessa mensagem. Em nome de Jesus, amém.